Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Meus irmãos, já foi feitas as orações, estamos bem abençoados, glória a Deus, e já vamos logo para a mensagem, né, meus irmãos? Então, o tema da minha mensagem é: nunca esqueça o que Jesus ensinou, amém? Nunca deixe de acreditar, nunca deixe de confiar em Deus, no que Deus, Jesus Cristo, nos deixou aqui neste livro que é a palavra de Deus. Nunca esqueçam, viu, meus irmãos? Ela é a verdade inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que Deus falou aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Tudo que Ele falou. Então, abra suas Bíblias em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler do versos 13 ao 35. Lucas 24, 13 até o 35, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por esta noite maravilhosa que Deus preparou para nós, louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, vamos lá. No caminho de Emaús, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro:
Não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 12, ali encontraram os 11 e os que estavam com eles, reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Aqui no verso 13 começa assim: naquele mesmo dia. Que dia foi esse? Foi domingo, o dia da ressurreição, né? E ali, meus irmãos, no capítulo 24 ainda, do verso 1, conta que Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que foram acompanhadas, elas foram levar especiarias aromáticas para ungir o corpo do nosso Senhor. Elas esqueceram tudo que o Senhor ensinou. Elas estavam indo para o sepulcro, no terceiro dia, levar perfumes para ungir o corpo do Senhor. E quando elas chegaram lá, a pedra estava removida. Elas ficaram perplexas e sem saber o que fazer. Esqueceram de tudo que o Senhor ensinou para elas. Mas apareceu 2 anjos e que ficou do lado delas e perguntou para elas: quem que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vocês não lembram quando ele falava com vocês, quando ele falou com vocês lá na Galileia, quando estava com vocês? Que o Filho do Homem ia ser entregue aos homens pecadores, ia ser crucificado, e depois do terceiro dia ia ressuscitar. Vocês não lembram disso? Aí elas lembraram do que Jesus falou. Correram para falar com os irmãos que estavam reunidos lá, todos preocupados. E elas foram todas felizes, contentes, porque Jesus ressuscitou. Nós vimos anjos, contou tudo para ele. Nós vimos, o anjo contou para nós que ele ressuscitou. Nós fomos lá levar perfumes para ungir o corpo dele, mas ele não estava mais lá. Só tinha pano lá. Mas ninguém acreditou e ainda achava que as palavras deram eram loucuras. Era loucura. Mas Pedro foi e constatou tudo que as mulheres falaram, que era verdade. Jesus não estava mais lá. Ele ressuscitou. Mas eles esqueceram. Eles esqueceram. Mas, e esses homens? E esses 2 discípulos aqui? Esses 2 discípulos aqui ouviram tudo que as mulheres falaram. Elas pregaram para eles, falando: ele ressuscitou. Nós vimos anjos, anjos falaram. Mas esses 2 aqui, eu acho que Cleopas deve ter falado: ô meu amigo, vamos embora. Não temos mais nada que fazer aqui não. Vamos embora. Não, acabou tudo. Não acreditaram nas mulheres. Não estavam acreditando. Eles saíram de Jerusalém tristes, abatidos, dando a entender, meus amados, que eles tinham deixado a fé,
tinha deixado o apostolado, tinha deixado o discipulado, tinham deixado os amigos, tinham deixado a comunhão. Esqueceram tudo que Jesus ensinou. As mulheres foram lá, falaram, pregaram, mas eles voltaram para Emaús. Caminhando para Emaús, o caminho da desilusão, o caminho da tristeza, o caminho do desânimo, estavam eles lá, caminhando. Às vezes não parece a gente, meus irmãos, a gente lê a palavra, ouve a pregação, vem de domingo, vem de quarta, vem de terça, mas às vezes a gente esquece, e aí bate aquela desilusão, bate aquela tristeza, bate aquela agonia, e esses dois foi a mesma coisa, vinham tristes, abatidos, estavam ainda lá na sexta-feira, estavam na sexta-feira ainda da paixão, esqueceram tudo que Jesus falou. Mas quem apareceu do lado deles? O nosso Senhor. Jesus apareceu do lado deles, mas eles não reconheceram Jesus. Os olhos deles estavam pesados de tanta tristeza, de tanta agonia, que eles nem reconheceram o nosso Jesus. Aí Jesus perguntou para eles: o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E Jesus pergunta para nós essa noite: enquanto vocês caminham, o que vocês pensam? O que vocês discutem? O que vocês murmuram? Qual é o desânimo de vocês? O que vocês contam um para o outro quando você está com seu amigo, quando você está com a sua amiga, quando você está com seus parentes? Na sua caminhada, o que vocês conversam? Só desânimo? Só murmuração? Só descontentamento? Só falta de fé? Aí Jesus pergunta: o que vocês estavam discutindo enquanto caminhavam? Eles explicaram tudo para Jesus, tudo o que estava acontecendo. Eles também tinham esquecido tudo que Jesus falou. Vamos ler aqui, ó. Aí eles também tinham esquecido tudo que o Jesus falou e ensinou. Mas Jesus disse a eles, vamos ler aqui, ó, no verso 25. Eu quero ler essa parte com vocês. Vou voltar com vocês. Essa parte. Verso 25 do capítulo 24. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fica conosco, fica conosco. Eles insistiram com Jesus: fica conosco. Como é bom falar sempre para Jesus, todos os dias, todas as horas, todos os minutos: Senhor, fica conosco. Fica conosco, Jesus. Não vá embora. Como é bom ter sempre isso na mente de cada um. Todos os dias, fica conosco, Jesus, não vá embora. Lembro até de um louvorzinho, assim, um trechinho de um louvor. Tão bonitinho que é, até gostaria de cantar com os irmãos agora, um pedacinho só. Fica, Jesus, mais um pouquinho,
Não vá sem antes eu falar. Como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegrou este lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sim, é maravilhoso falar para o Senhor: fica, Senhor, mais um pouquinho, não vá embora. Nós precisamos do Senhor, fica, Jesus. Glória a Deus. Mas o Senhor entrou com eles. O Senhor entrou com eles. Ali encontraram. O Senhor entrou com ele. Ao se aproximarem do povoado para a qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem e o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E eles e o Senhor desapareceu da vista dele. E perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto eles nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, quando vocês lêem alguma palavra, quando vocês lêem as Escrituras, não queima o coração de vocês? Quando está lendo aqui as Escrituras, o irmãozinho, o pastor, ou vocês mesmos lêem na casa de vocês as Escrituras, a Bíblia, não queima o coração? A palavra de Deus tem que queimar o coração. A palavra de Deus tem que mudar o que está faltando. A palavra de Deus tem que fazer algo diferente na vida de cada um. É a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Olha que coisa linda, meus irmãos. Presta atenção. O que eles falaram aqui para Jesus? Jesus, fica conosco. O dia está se findando e a noite já vem. O que eles fizeram? Quando eles abriram os olhos, quando Jesus partiu o pão, eles abriram os olhos e reconheceram Jesus. Jesus foi embora, sumiu. E olha que coisa linda. Eles não falaram que já estava findando o dia? Já estava anoitecendo? O que eles fizeram? Correram, largaram tudo. Eles não quiseram saber se era dia, se era noite, se era madrugada, se ia chover, se ia fazer sol. Eles correram, voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém, deixaram o caminho de Emaús, aquele caminho de tristeza e amargura, e voltaram para Jerusalém. Irmãos, vocês têm que voltar para Jerusalém. Vocês não podem ficar nesse caminho de tristeza, caminho de angústia. Tem que voltar para Jerusalém, onde há comunhão, onde há palavra, onde há pregação. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eles foram para Jerusalém. Quando chegaram lá, encontraram os irmãos todos reunidos. E um falou assim: ali encontraram os 11, no versículo 33, ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Na comunhão, eles reconheceram o Senhor Jesus. Então, meus irmãos,
Vocês podem estar pensando, o que será? O que essa passagem quer dizer com a gente? O que essa passagem quer nos ensinar? O que a Neuza contou aqui? Tudo, meus irmãos, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Ela quer dizer, meus irmãos, para nunca esquecermos do que o Senhor nos ensinou. Esses 2 discípulos não estavam caminhando sozinhos, eles estavam com Jesus. Jesus também está conosco. Nunca esqueçam, meus irmãos, o que Ele falou. Eu nunca os deixarei, eu nunca os abandonarei. Hebreus 13:5. Eu nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Essa passagem reforça a fidelidade de Deus e a sua presença constante em nossas vidas, viu? Jamais esqueço, meus irmãos, que o Senhor Jesus foi crucificado, foi morto, mas no 3º dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Os nossos pecados estão perdoados. Ele ressuscitou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele ressuscitou. A nossa ressurreição é garantida. Ele ressuscitou. O nosso trabalho não é vão. Ele ressuscitou, meus irmãos. Eu posso crer no amanhã. Amém? Vocês podem crer no amanhã, porque Ele ressuscitou. Irmãos, lê a Bíblia todos os dias, porque assim vocês jamais esquecerão as promessas de Deus. Leem a Bíblia, é a palavra de Deus, é a verdade. Como vocês vão se alimentar, como vocês vão prosseguir, como vocês vão aguentar os dias maus, se vocês não lerem a Bíblia? Se vocês não lerem essa joia preciosa que Deus deu para nós. Irmãos, o nosso Jesus ressuscitou. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ó morte, onde está a tua vitória? O Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, Ele fala para nós, agora, para todos nós, o que Ele falou para os discípulos, no versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E o Senhor Jesus está falando para nós esta noite, para todos nós: paz seja com vocês. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo habite em cada coração esta noite, porque Ele ressuscitou. Nós podemos crer no amanhã. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá sem antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá sem antes lhe falar como tu és maravilhoso. Tua presença alegrou este lugar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele ressuscitou. Você pode garantir a sua ressurreição, porque Ele ressuscitou e nós vamos viver felizes para sempre ao lado dEle, porque Ele ressuscitou. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai querido, muito obrigada, Jesus, pelo Teu Filho Jesus Cristo, Deus, que morreu, ressuscitou, está no nosso meio, Pai. Ó Jesus querido, muito obrigada, Pai, por esse privilégio ser
ovelha do teu rebanho, Senhor. Ó Deus querido, traga de volta, Senhor, essas pessoas ainda que estão em dúvida nesta ressurreição, Pai. Ainda estão na sexta-feira, Pai. Deus querido, no terceiro dia o Senhor ressuscitou. O seu sepulcro está vazio, o seu sepulcro está aberto. Quantos morreram e seu sepulcro está fechado, mas o do nosso Deus está aberto. Ele ressuscitou e vem buscar a sua igreja. Ele prometeu, porque Ele vive e reina para todos sempre. Glórias ao nome do Senhor, aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus.